26 Tweet Pop Capítulo 101 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Seu próximo destino não era muito longe, apenas 150 quilômetros da vila de Falsote se viajassem pela estrada do deserto. Era chato se mover porque a estrada estava vazia, embora fosse uma das principais linhas de vida. Felizmente, porém, era adjacente ao Alphivoid. Então eles foram protegidos dos raios solares fortes. Como você acha que vivem as pessoas na cidade de Sphinx? A localização deles é bem ao lado das partes mais quentes do continente. Gabriel se perguntou, descansando na parte de trás da carruagem enquanto os cavalos estavam amarrados atrás. Sir Doloren estava fazendo o mesmo, pois ter um teto sobre a cabeça era melhor do que andar a cavalo. Mirage estava com raiva, no entanto, pois agora ele tinha menos espaço e precisava ter cuidado ao dormir. No final, ele apenas fez do colo de Sylvester sua nova cama. Eles não trabalham do meio-dia à noite. Sir Doloren falou. Seus horários de trabalho são diferentes do resto do mundo. Eles dormem quando o sol está no auge, fazem o trabalho na fazenda e atividades ao ar livre durante a manhã e recebem luz solar intensa no final da tarde. À noite, eles fazem todo o trabalho de processamento. Então, como eles se mantêm seguros à noite? Sylvester perguntou. Se bem me lembro, fomos atacados por uma criatura da noite na última vez que estivemos aqui. Não é uma cidade comum, Padre Sylvester. Você saberá quando a vir. Você estava dormindo da última vez, então não a viu. Mas estava em melhores condições naquela época. Sir Doloren explicou. Enquanto Felix dirigia a carruagem, Sylvester relaxou no assento de couro macio do condutor. Quero um pouco de música. Eu sei tocar violino, mas não canto. Sim. Por mais que eu queira falar mal de você por diversão, não posso negar que você tem algum talento nessa coisa de violino. Se você não fosse um clérigo, posso garantir que teria sido o bobo da corte. Felix cantou rapidamente. Sylvester ignorou a brincadeira do amigo e começou a tocar uma peça de sua antiga memória. A quem você quer dedicar? Felix pensou um pouco sobre isso e deixou escapar rapidamente. Minha mãe. Ela se foi, mas ela era uma pessoa incrível. Tudo bem então, para a mãe de Felix. Que sua alma descanse em paz. Enquanto Sylvester começou a tocar a música suavemente, Mirage ficou mais confortável em seu colo e roncou. Enquanto isso, Gabriel e Sir Doloren fecharam os olhos com um sorriso, relembrando algumas lembranças felizes do passado. Felix, no entanto, era o Hensman, então ele apenas continuou olhando para frente inexpressivamente, mas sua boca também parecia assumir a forma de meia-lua. Ele estava, de fato, lembrando-se de sua infância com sua mãe. O esconde-esconde, as histórias para dormir e muito mais. Sylvester também logo percebeu que seus olhos se fecharam, mas desta vez, em vez de algo de sua vida passada, as lembranças felizes com Xavier reapareceram. As várias caçadas selvagens em casa apenas para fazer uma bagunça, Xavier fazendo cócegas nele até que ele começasse a xingar em inglês, e ele contando histórias para ela dormir. Risos, gargalhadas e relaxamento, as lembranças eram agradáveis. Mas, nesse relaxamento, o grande detetive Sylvester falhou em perceber que ele não era mais um estranho, ele era o filho de alguém, de todo o coração. Eles se moveram silenciosamente durante toda a jornada, deixando o vento soprar e mostrando o caminho. Eventualmente, algumas boas lembranças acabaram e algumas tristes surgiram, mas os sorrisos permaneceram. Dando uma olhada, Sylvester notou que os lábios de Sir Doloren tremiam levemente. Sim, o homem estava lutando contra as lágrimas. Sylvester podia adivinhar que perder sua esposa e filho e nem mesmo poder ver seus corpos pela última vez deve ter sido doloroso, não importa quanto tempo passe. Em outra olhada, Gabriel e Felix não eram melhores. Então Sylvester não os interrompeu e continuou tocando a música enquanto olhava para as terras mortas. Eles pareciam ressoar com ele por algum motivo, morto sendo a palavra-chave. Ao contrário de seus amigos, ele não se sentia emocionado no momento.
Em vez disso, ele era um homem que continha essas emoções ao longo do tempo. Mas eles explodem. Eventualmente. Ah, olhe, eu posso ver as paredes altas. Agora eu entendo como elas ficam seguras. Sylvester interrompeu a todos. Felix voltou a se olhou. Oh, sim. Eu nem percebi. Caramba, Max, você é bom em fazer as pessoas se lembrarem de memórias. Sylvester deu de ombros enquanto guardava o violino no estojo. A vida é apenas um feixe de memórias. Você está viva enquanto estiver na mente de alguém, e quando isso acabar, você realmente morreu. Félix riu. Ainda bem que nossos nomes estão nos livros de história agora. Somos tecnicamente imortais dessa maneira. Olha. O que são aqueles? Gabriel de repente se arrastou por trás dos dois e apontou para frente. O sol do meio-dia estava brilhante e quente, então a estrada à frente parecia estar fervendo, distorcendo a visão do calor. São galpões? Por que tantos na beira das estradas? Félix se perguntou. Ao se aproximarem, perceberam que toda a lateral da Desert Road, até tocar os portões da cidade, estava repleta de pequenos galpões de barro de 2 metros de largura com telhados cônicos de palha. Sylvester esperou até que chegassem a um deles e olhassem para dentro. Eles não tinham portas, então foi fácil. Mas de relance, eles ficaram arrepiados por todo o corpo. Ali, no pequeno galpão, permanecia um homem magro e desnutrido, agora apenas pele e ossos, com os pés amarrados a uma grossa corrente de metal. O que é tudo isso? Todos esses galpões estão cheios de gente. Sylvester saltou e começou a verificar os galpões à distância. Cada um deles continha um homem ou uma mulher, morrendo lentamente. As semelhanças mais comuns eram olhos avermelhados, mandíbula caída com dentes afiados e sujos e pele seca e rachada. Pá! Ajuda! Do nada, uma voz jovem ecoou. Sylvester imediatamente manteve sua lança em posição de batalha e cuidadosamente avançou. A cidade da Esfinge parecia ter uma entrada para suas altas muralhas, e o caminho para ele estava cheio desses galpões. Urá! De repente, uma mulher tentou pular em cima dele. Estou com fome. Me dê comida. Água, por favor. Aos poucos foi ficando claro que nem todas essas pessoas estavam com o pé na cova. Mas ele procurou a voz pedindo ajuda. Me ajude. Mais uma vez, a chamada veio. A essa altura, Sir Doloren havia se juntado a ele na cuidadosa busca. Eventualmente, eles encontraram um pequeno galpão perto da parede. Um menino jovem, de cabelos castanhos, de quase 10 anos, lutava contra a pessoa dentro do galpão, ou melhor, tentando fugir. Me deixar ir. Mas, a mulher dentro do galpão parecia um zumbi com pele podre e muita raiva. Ela tentou puxar o menino e morder seus braços. Ajuda! O menino gritou enquanto tentava lutar e fugir. Sylvester e Sir Doloren foram rápidos em entrar em ação. Sir Doloren pegou o menino pelas costas enquanto Sylvester irradiava um pouco de luz de sua palma para a mulher que parecia um zumbi. Em um instante, a mulher começou a tremer e rastejou de volta para o galpão, onde se sentou no canto como uma menina assustada. Você está bem? Sylvester verificou o menino para ver se ele foi mordido em algum lugar. No entanto, havia apenas alguns arranhões, que ele curou rapidamente com pequenas runas de cura. Limpando o pouco de lágrimas que brotaram de seus olhos, o menino agradeceu gentilmente. Obrigado, Senhor. Padres. Nós somos padres da Terra Santa. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou Silvestre. O menino olhou para a mulher no barracão de barro e depois para o copo d'água caído. Eu estava dando água para minha mãe. E ela está muito doente. O chefe disse. Ao ouvir isso, Sylvester se aproximou do galpão e olhou para a mulher, ainda sentada no canto com a cabeça enfiada entre os joelhos. Suas roupas foram arrancadas de lugares e sua pele tinha feridas de carne que ninguém curou. Eu tento dar água para todos aqui. O menino acrescentou. Porque as outras pessoas da cidade não ajudam você? Sir Doloren o questionou. Eles dizem que essas pessoas estão possuídas, e se chegar perto delas você será amaldiçoado ou morto.
Eu vou até eles todos os dias, eu não sou amaldiçoado. O menino respondeu com orgulho. Que bom garoto. Ele tem mais força de vontade do que toda a cidade junta. Mas todas essas pessoas estão possuídas. Ele olhou em volta em estado de choque, pois havia pelo menos algumas centenas desses galpões de lama. Quanto ao motivo de estarem tão calados agora, era porque a luz do dia ainda batia forte. À noite, a maioria deles ficava agitada se estivessem possuídos. Sylvester enfrentou a cidade da Esfinge. Suas fortes paredes de pedra tinham pelo menos 6 metros de altura e a porta de entrada era feita de aço. Havia, é claro, algumas sentinelas no topo observando-os com atenção, algumas correndo por ter reconhecido as vestes de Sylvester da igreja. Você deu água a ela? Perguntou Silvestre. Não, mamãe me atacou. Sylvester assentiu e acenou com a mão esquerda para criar uma pequena runa no chão, de cor azul. Então, uma fina corrente de água saiu lentamente, totalmente sob o controle de Sylvester, e começou a voar em direção à boca da mulher. Ela não perdeu um momento e bebeu tudo freneticamente. Essas pessoas foram deixadas neste calor forte para morrer. Bem, acho que vou exorcizar todos eles então. Sylvester ainda não entendia como funcionava esse conceito de possessão demoníaca. De onde vêm esses demônios? Como eles possuem? Onde é que eles vivem? Porque até onde ele sabia, a igreja fazia a distinção entre as criaturas da noite e os demônios. Para a igreja, os demônios eram uma espécie totalmente diferente. Qual é o seu nome, garoto? O menino respondeu respeitosamente com um aceno de cabeça. Eu sou Chanicolt, senhor. Padres. A essa altura, Felix também chegou com a carruagem. Então Sylvester disse ao menino para subir nele. Estamos aqui para resolver o problema da sua cidade, então fique tranquilo agora. Sério? Minha mãe vai ficar boa de novo? Shani sorriu alegremente. Vamos logo então. Vou te mostrar os caminhos, se... Ah! De repente, Shani saltou de onde estava sentado na carruagem. Sylvester ajudou rapidamente, tendo visto Mirage adormecido sendo esmagado agora. Mas, em vez de ficar irritado, o gato se interessou pelo novo garoto, talvez um novo brinquedo para irritar. Era só uma sacola. Sente-se agora e relaxe. Sylvester rapidamente moveu a carruagem pela estrada entre os homens e mulheres amarrados nas laterais. Na porta, um guarda saiu, usando armadura de couro, e perguntou o motivo da visita. A Terra Santa nos envia para exorcizar e consertar os problemas que ocorrem na cidade. Devido a essa bagunça, toda a Desert Royale está tendo menos tráfego e está prejudicando as outras regiões. Sylvester exclamou e mostrou a carta oficial da Terra Santa, carimbada pela administração. Ao verificar, o guarda acenou para os que estavam no topo da parede. Então, com um rangido alto, eles abriram as portas de metal. Shani, você sabe onde fica o mosteiro? Ele perguntou ao menino. Shani gorjeou. Sim. Eu moro lá. Apenas siga minha liderança. Vire à esquerda. Era óbvio que os governantes e o clero da cidade sabiam que alguém havia chegado à cidade. Então, quando Sylvester desceu no grande e bem cuidado edifício do mosteiro, o arcipreste da cidade veio recebê-los. Somos abençoados por tê-los aqui, homens santos. Sou o arcipreste Oliver Weston. Um homem velho, lustroso e forte saudou. Sylvester, entretanto, franziu o ceio internamente, pois sentiu o cheiro de algo suspeito. Isto. Porque ele está mentindo sobre o próprio nome. Twitch Pop capítulo 102 Isto. Porque ele está mentindo sobre o próprio nome. Sylvester apresentou duas razões possíveis. Uma, o homem havia mudado de nome. Ou duas, ele não era o homem que dizia ser. Mas então aconteceu algo que deixou Sylvester ainda mais confuso. E este é o segundo arcipreste desta cidade, já que nosso mosteiro é grande. Então, o arcipreste Oliver Weston apresentou outro homem. Este parecia jovem e de meia idade, pois ainda tinha cabelos pretos. Mas, o homem tinha algumas olheiras sérias sob os olhos. Respeitáveis enviados, sou o arcipreste Aiden Silverey. Estranho,
Este homem não está mentindo, mas ele cheira medo e ansiedade. O que está acontecendo nesta cidade? Obrigado pelas boas-vindas. Eu sou o Padre Sylvester Maximilian, e esses são o Padre Felix Sambal, o Padre Gabriel Maxwell e o Sir Adric Duluren. Fomos enviados aqui pela Terra Santa para curar o lugar de sua ameaça. Ele revelou imediatamente para ver suas reações. E como ele esperava, ele sentiu o cheiro de pânico no arcipreste Oliver, enquanto a esperança do arcipreste Aiden. O arcipreste Oliver tentou sorrir gentilmente, mas não era diferente de um sorriso malicioso. E como vocês farão isso? Sacerdotes. Claro, não há muita confiança induzida pelo posto de um mero sacerdote. Você pode me conhecer pelo meu outro nome. Bardo do Senhor. Ah! Um olhar de confusão apareceu nos rostos dos arciprestes, mas logo a compreensão ocorreu. Claro. Olhos dourados, cabelo loiro dourado. Perdoe-nos por não o reconhecer. O arcipreste Oliver tentou suavizar as coisas. Mas neste ponto, Sylvester não podia levar o homem a sério. Ele é um assassino. Quem é ele? Vamos ficar aqui e investigar a causa primeiro e depois tentar erradicá-la. Mas primeiro, importa-se de me dizer o que era tudo aquilo do lado de fora dos muros? Sylvester perguntou em tom severo. Arcipreste Oliver deixou escapar em resposta. Eles são aqueles possuídos pelos demônios, sacerdote. Não podemos exorcizá-los, não importa o que aconteça. Então os deixamos do lado de fora até que alguma cura chegue, ou eles morram. Não deixamos ninguém ficar lá. No entanto, queimamos todos os mortos com respeito. Felix apontou para um outro arcipreste de repente. Por que ele está tremendo? Você está bem, arcipreste? Ah, a febre dele deve ter voltado. O arcipreste Oliver rapidamente bateu palmas e dois jovens sacerdotes surgiram do nada. Eles pegaram o arcipreste Aiden pelos braços e o levaram embora. Sylvester os deteve, no entanto. Quais são os vossos nomes? Gunther. Roderick. Fudidos. Estão todos mentindo. Sinos de advertência soaram na cabeça de Sylvester como sinos de igreja na Terra Santa. Todos esses são impostores. Essa é a única razão possível. Então o que aconteceu com o último arcipreste? E essas possessões demoníacas são mesmo reais? Tantas perguntas. A cidade inteira era uma fossa de problemas aos seus olhos. Mas, felizmente, ninguém sabia que Sylvester já havia deduzido tanto de sua maneira de falar e se mover. Vamos descansar durante a tarde e começar nossa investigação à noite. Há alguém que tenha sido recentemente possuído e permaneça dentro da cidade? Ele perguntou. O arcipreste respondeu rapidamente. Sim, é o filho do chefe da cidade. Realmente um negócio triste para eles, já que o homem deveria ser o próximo chefe. Recentemente, ele começou a apresentar os sintomas iniciais desta doença quando começou a ficar com raiva e agitado. Então eles o trancaram em seu porão e tentaram todos os métodos de cura conhecidos. Mesmo o filho do chefe da cidade não está salvo disso. Ele pensou e desejou conhecer o homem também. Se puder, por favor, ligue para o chefe da aldeia. Desejo falar com ele sobre a doença e a cura de seu filho. Vou tomar banho enquanto isso. Sylvester recuou para o mosteiro e subiu as escadas até o terceiro andar, onde havia alguns quartos vazios para visitantes. Shane estava feliz por mostrar a ele o caminho, pois estava animado para curar sua mãe o mais rápido possível. Mas ele sabia que não deveria importunar os convidados para que não ficassem zangados. Sylvester lembrou que também havia assassinos de crianças por aí, então ele foi reservado com o garoto e tentou obter todas as informações possíveis dele para obter uma avaliação. Desde quando você mora aqui, Shane? O menino piou de volta. Sempre. Papai era um comerciante, mas nos deixou devido a um acidente na Desert Road. Mas minha mãe e eu ainda vivíamos felizes. Ela sabe fazer lindas tapeçarias e as vende. Sem mentiras até agora. Shane, diga-me, você sabe manejar uma arma? Uma espada, uma adaga ou algo assim? Perguntou Silvestre. O garoto balançou a cabeça. Não, mamãe nunca me deixou.
Mesmo quando o arcipreste disse que eu tenho talento. Bom, sem mentiras mesmo agora. Sylvester ficou curioso sobre os talentos do menino, no entanto. Então, ao entrar em seu quarto, ele também deixou o menino entrar. Qual é o seu talento? Shani respondeu com orgulho e mostrou a palma da mão direita, que de repente formou uma bola de fogo. Ei, eu posso fazer isso. Arcipreste disse que um dia eu poderia ser um arquimago e cavaleiro de prata. Mas mamãe nunca me deixa praticar. Santo Senhor! Esse garoto é talentoso. Mas por que ele já não foi observado pelo barão, conde ou rei? Ou a igreja? Ah, a cidade está sofrendo há 15 anos, certo? Quantos anos você tem? Perguntou Silvestre. 10. Faz sentido. Como ninguém se atreve a pisar nesta cidade, ele deve ter sido ignorado. Mas, infelizmente, ele não tinha nada para oferecer. Bem, deixe-me descansar agora. Vejo você em algumas horas. Em seu pequeno quarto trancado com uma janela, Sylvester rapidamente se limpou com um pouco de magia elemental da água, já que ninguém o estava observando. Então ele vestiu algumas vestes novas e começou a tirar os itens geralmente necessários para o exorcismo. A placa de madeira feita em forma de insígnia da igreja, a água da terra sagrada, uma folha da árvore da alma e muitos cristais de luz, embora a última parte não fosse necessária, pois ele era o único suficiente para a luz. Quanto a todos os cânticos, rituais e runas, eles foram alimentados em sua mente. Então ele estava sempre pronto para trabalhar. Mas também era fato que seu trabalho principal não era exorcizar e salvar pessoas, mas sim descobrir o que estava acontecendo no mosteiro e o que estava por trás de tantas possessões demoníacas. Mas antes disso, ele tirou uma soneca de 3 horas para refrescar a mente da longa jornada. Porque eles estão aqui agora. Chefe, você precisa ter cuidado com eles. Um deles é um famoso favorito de Deus, o bardo. Se você ganhar a ira deles, então ele pode pedir a destruição total desta cidade. O arcipreste Olivier tentou explicar as coisas ao chefe da cidade. Eles estavam em uma mansão no meio da cidade. Era o edifício mais alto na área ao lado do mosteiro, então a vista de cima dava a eles uma visão de todas as muralhas da cidade. Kennard Ferguson era o nome do chefe da cidade. Tudo bem, se eles querem me afastar do meu filho doente, que assim seja. Mas é melhor que eles tenham algo importante para conversar. Eles desejam verificar o seu filho. Acrescentou Arcipreste Olivier. O que há para verificar? Ele se foi. Ele foi possuído. Eles tentaram por anos, e agora eles enviaram alguns padres arrogantes. O chefe Kennard explodiu de raiva, frustração e aparente aborrecimento. O arcipreste Olivier começou a suar. Chefe, eles não são comuns. O bardo é famoso em todos os reinos. Deixe-os tentar. Talvez eles possam ver algo que outros não viram. Isso é para a sobrevivência desta cidade. Já estamos morrendo, mas eu entendo você. Convide-os aqui diretamente. Não tenho tempo para entreter alguns viajantes inúteis, e não espere nenhum banquete. O arcipreste assentiu e silenciosamente deixou a mansão. Maxi, estou com fome. Me dê a carne seca que mamãe deu. Sylvester abriu os olhos e viu Mirage pé em seu peito, olhando para seu rosto como se fosse algum deus. Ah, Shonky, desde quando você começou a chamá-la de mãe? Eu não sou seu filho. Mirage orgulhosamente ergueu o queixo. Ela é a grande mãe. É isso. Depois de dizer isso, Mirage negou ter explicado por que ele disse isso e felizmente comeu carne seca que Sylvester deu. Bem, se Xavier pudesse vê-lo, tenho certeza de que o teria mimado até a gordura. Ele levou o rosto e decidiu sair e voltar ao trabalho. Mas, antes de se certificar de que viver aqui era seguro, ele também não comia nada que lhe fosse dado. Shonky, vamos embora. Pegando o gato no ombro, ele arrumou sua bolsa de ferramentas e saiu do quarto. Mas, assim que ele olhou para fora, surpreendentemente, ele encontrou Shani sentado no chão ao lado de sua porta, com as costas apoiadas na parede enquanto dormia. Esse garoto, ele não foi para o quarto dele? Shani,
Levante-se, mãe. O menino ficou de pé apenas para ficar desapontado quando logo percebeu que o que viu era apenas um sonho. Você está bem? Sylvester deu um tapinha no ombro do menino e sentiu o aumento da frequência cardíaca. Shane assentiu freneticamente. Sim. Obrigado. O que você precisa, senhor? Padre. Posso entregar para você rapidamente. Esperança. Girassóis em uma brisa suave. Sylvester sentiu algo do menino. Eu estou indo para a mansão do chefe para ver como curar seu filho. Você gostaria de vir assistir? Ele perguntou. Posso? Chefe me odeia, Shane respondeu com medo em seus olhos. Sylvester deu de ombros e começou a andar. Não há nada a temer enquanto eu estiver por perto. Eles logo desceram e se encontraram com Sir Doloren, Felix e Gabriel. Os três conversavam com os padres que trabalhavam como funcionários. Havia alguns aprendizes da fé e diáconos também, treinando para se tornarem sacerdotes. O mosteiro na cidade estava funcionando bem pelo que ele podia ver, e apesar de estar trancado por tanto tempo, a cidade parecia estar prosperando, pois não havia pobreza como na vila de Falsute. Sacerdotes e senhor, devemos nos mudar? O arcipreste Oliver veio esfregando as mãos como um homem de negócios obscuro. Mostre o caminho, respondeu Sylvester. O sol havia se posto e restavam apenas alguns tons de luz. Mas a cidade inteira parecia bem iluminada com lanternas e velas, o que é compreensível porque as pessoas trabalhavam à noite. Ok, as casas parecem estar em boas condições. Isso significa que a ordem na aldeia ainda não foi destruída. Ele notou as coisas enquanto caminhava. Max, olhe lá. Felix de repente apontou para o segundo andar de um prédio ao lado deles. Sylvester sentiu-se um pouco perturbado com a visão de uma mulher de meia-idade parada na janela, observando-os partir. Ela estava completamente nua e não tinha hematomas, mas suas pupilas estavam vermelhas, com grandes olheiras por baixo. Além disso, ela estava constantemente rangendo os dentes alto o suficiente para que ele pudesse ouvir um som fraco semelhante a gotas de chuva caindo. Que show de horrores esse lugar é! Ah! Ei! Pegue-o! Rápido! De repente, vários sons de pessoas gritando ecoaram na frente. Sacerdotes! Afastem-se! O arcipreste Oliver os advertiu em mania. Um dos possuídos escapou, ao que parece. Deixe o Demonate pegá-lo. Sylvester não se mexeu, porém, ao olhar para frente, para a multidão que vinha em sua direção. Ao lado estava um homem correndo nu enquanto ria loucamente, seu pequeno tronco gingando de uma coxa para outra em meio à floresta escura. Maxi. Cobra. Mirage gorjeou. Mas Sylvester estava irritado. Eu gostaria de poder arrancar meus olhos. Twitch Pop capítulo 103. Gabriel e Felix ficaram enojados com a visão quando se afastaram. Mas Sir Doloren ficou na frente de Sylvester como um escudo. Sir Doloren, afaste-se. Deixe-me tentar magia de luz nele. Ele ordenou rapidamente e ergueu a palma da mão direita para o homem que se aproximava. Ei! Assim que o homem nu chegou a poucos metros dele, Sylvester enviou um feixe de luz de sua palma e afogou o homem nele. Ele continuou cantando e deixou o homem gritar de raiva e cair de joelhos, esfregando os olhos. Arg! Isso não é bom. Sylvester murmurou ao fazer observações de que sua luz e canto não estavam afetando um homem como fariam se ele estivesse realmente possuído. O homem deveria começar a liberar vapor de seu corpo e se contorcer porque o demônio seria literalmente retirado do corpo à força e queimado. Mas aqui, o homem apenas caiu e cobriu os olhos como se não fosse a santidade ou canto que o afetasse, mas o próprio brilho. Obrigado. Teria sido um desastre se ele tivesse mordido alguém. Logo, o povo arcipreste chamado Demonate veio e amarrou o homem nu com várias cordas como um casulo. Vocês devem ser os novos padres. Eu sou Sir Oland Smith, o chefe da lei da cidade. Quem é ele, Sir Oland? Sylvester perguntou. O homem alto, corpulento de cabelos grisalhos facilmente pegou o homem nu e o colocou em seu ombro. Este costumava ser um dos melhores carpinteiros da cidade, mas infelizmente os demônios o possuíram.
Sua condição continua piorando, então estamos preparando um galpão para ele do lado de fora. Mas ele fugiu enquanto transportava. Este homem não está possuído. Tenho 100% de certeza. Sylvester já havia se decidido. Trago para um local seguro onde eu possa realizar alguns rituais de exorcismo de demônios para ele. Tenho certeza que o chefe da cidade apreciará que seu próprio filho não seja a cobaia. Sir Olan olhou para o corpo em seu ombro e pensou. Mas não demorou muito para decidir, já que o colocaria do lado de fora no galpão de qualquer maneira. Sigam-me então, sacerdotes. Sylvester, no entanto, podia sentir uma pitada de animosidade de cada cidadão que conheceu, bem, exceto o pequeno Shane. O que aconteceu com as pessoas aqui? Sir Doloren também sentiu que algo estava acontecendo, pois era receptivo ao perigo devido aos seus anos de trabalho como inquisidor. Então ele caminhou ao lado de Sylvester e sussurrou em seus ouvidos. Sacerdote, não deixe nenhum deles ficar atrás de você. Ele assentiu imediatamente. Eu entendo, Sir Doloren. Além disso, preciso que você verifique o mosteiro. Tenho a sensação de que as coisas não são como parecem lá. Diga a Gabriel para tentar se aproximar do arcipreste Aiden Silverey. Gabriel era um homem religioso e bonito, com um estilo de falar gentil que eventualmente fazia as pessoas baixarem a guarda. Portanto, ele era o melhor negociador entre eles, e ainda melhor quando falava com outros clérigos. Quanto a Felix, Sylvester decidiu mantê-lo ao seu lado, pois ele era um homem forte, útil se fosse emboscado por alguém. Ele não ignorou a possibilidade de que toda a cidade também pudesse estar atrás de sua vida pela recompensa. Afinal, 100.000 graças de ouro era muito dinheiro. Logo, eles chegaram a um complexo de edifícios feitos de pedras. À primeira vista, ficou claro que se tratava de uma espécie de guarita, pois havia celas dentro com barras de metal. Sir Olan os levou para uma das salas com portões de metal completos e então amarrou o homem numa mesa de madeira no meio. Isto é o melhor que posso oferecer, sacerdotes. Vocês podem conduzir seus negócios aqui. Ninguém de fora pode ouvi-los. Se precisarem de mais alguma coisa, por favor me informem. Eu também gostaria que esta miséria nos deixasse em paz. Sylvester assentiu com a cabeça e começou a trabalhar, primeiro colocando sua bolsa de ferramentas sobre a mesa. Ele então colocou uma máscara de pano no rosto e passou mais 3 para sua equipe. Em seguida, limpou as mãos com uma solução alcoólica que havia preparado e pôs mãos à obra. Sir Olan se divertiu com as ações de Sylvester e um tanto achou que eram ridículas, mas ele não falou e continuou observando de um canto distante. Segure-o com força. A propósito, qual é o nome dele? Sylvester questionou. Billy. Uma resposta veio. Sylvester assentiu e usou uma mão para usar a magia da luz como uma tocha, e com a outra puxou as pálpebras para verificá-las. Billy estava constantemente tentando lutar, no entanto, mas apenas seus zumbidos baixos eram audíveis, já que a boca estava amordaçada. Os olhos parecem dilatados. Avermelhados também. Ele então colocou a palma da mão no peito do homem e sentiu o batimento cardíaco aumentar. Mas, ele não era um médico ou curador, então ele não poderia se aprofundar muito e apenas tentou usar seu conhecimento moderno do corpo e da mente humanos. O que está causando isto? Isso é algum tipo de convulsão? Mas este homem estava fugindo. Vamos começar com o ritual. Sylvester começou, pois ainda precisava mostrar a Sir Olan que o exorcismo não estava funcionando e que deveria haver outro motivo para isso. Assumindo seu comando, Gabriel e Felix começaram a se mover conforme foram treinados para isso. Sir Doloren simplesmente ficou para trás e vigiava qualquer perigo. Eles primeiro removeram a mesa da sala e colocaram Bill no chão. Em seguida, eles usaram giz dourado e desenharam um intrincado esquema de runas com centenas de caracteres e formas com linhas simétricas. Depois, Gabriel e Felix voltaram para a borda do círculo e pegaram seus livros para começar a entoar o ritual de exorcismo. Enquanto isso, Sylvester fazia o resto do trabalho. Primeiro,
Ele colocou uma folha preciosa da árvore da alma na testa de Bill e derramou uma gota de água da Terra Santa em suas mãos e pés. Então, finalmente, ele colocou 5 cristais de luz nos cantos do esquema de runas. Tente não olhar diretamente para a luz, Sir Roland. Ele avisou e recuou para pegar seu próprio livro. Mas, simultaneamente, uma palma foi apontada para o corpo de Bill. As 3. 1, 2, 3. Oxi! Assim que os 3 começaram a entoar o ritual vocalmente, um halo brilhante apareceu atrás da cabeça de Sylvester, fazendo parecer um deus. Ao mesmo tempo, sua palma enviou os raios de luz sagrada sobre Bill, ativando também os cristais de luz que iluminaram tanto o círculo rúnico que nada ficou visível. Os cantos não eram diferentes dos hinos de Sylvester, mas tinham magia e nunca foram feitos para serem cantados por motivos inúteis. Os olhos de Sir Roland caíram quando ele apenas olhou para Sylvester. Ele esfregou os olhos várias vezes, mas a cena não mudou. O jovem que parecia um deus ficou lá, cantando com sua voz suave. Ele é mesmo um humano. Era comum as pessoas questionarem isso, já que o cabelo loiro e os olhos dourados de Sylvester o fazem parecer de outro mundo ao usar a auréola. Não que eles estivessem errados, ele era de outro mundo. Sylvester observou o círculo rúnico e suspirou internamente. Ele podia sentir Bill não sendo nem um pouco afetado pela luz. Não havia um pingo de demônio nele. Então ele decidiu encerrar esse pequeno show e começar a trabalhar de verdade. Lumen ixtate pedibustus clipeu gentilium. Habite ergo tenebras demoniorum mundi. De sede, de sede, de sede. Eles terminaram seu canto e deixaram as luzes se apagarem lentamente. A sala também ficou quente, mas não de uma forma desagradável, mas sim como o calor de um abraço de um ente querido. Eu estou nos braços de Deus? Sir Roland se questionou. Sylvester se ajoelhou ao lado de Billy e olhou em seus olhos novamente. Mas, novamente, não houve diferença além da pupila parecer menos dilatada. Sir Roland, não acho que isso esteja acontecendo devido a possessões demoníacas. Há algo mais profundo e problemático em jogo. Tenho um pedido a fazer para esclarecer minhas dúvidas. Sir Roland bateu no peito. Apenas diga, meu senhor. Meu senhor. O que aconteceu? Oh, compreensível. Você tem mais alguém na cidade atualmente preso em casa e possuído? Queremos realizar este mesmo ritual em cada um deles. Isso provará se as pessoas estão possuídas ou apenas doentes com alguma doença rara. Doença? Que tipo de doença pode fazer um homem enlouquecer assim? Sir Roland franziu a testa. Sylvester honestamente não sabia, pois era muito cedo para adivinhar. Podem ser algumas substâncias químicas estranhas em seu abastecimento de água, alguns insetos estranhos tendo levado para casa em sua cadeia alimentar. Existem inúmeras razões, senhor. É por isso que devo primeiro verificar todos os possuídos. Na verdade, isso ajudaria muito se você pudesse me trazer alguém que recentemente foi possuído e ainda pode falar. Sir Roland esfregou o queixo barbeado e tentou pensar. Atualmente, há 8 novos casos na cidade, e o mais recente é o filho do chefe e outra mulher, mãe de 2 filhos. Ela começou a agir de forma estranha ontem. Então vamos ver a mulher. Quanto mais rápido, melhor. Quanto a Bill, por favor, tranque o portão e mantenha um guarda aqui o tempo todo. Diga ao guarda para não entreter Bill, não importa o que aconteça. Sylvester rapidamente ordenou e arrumou sua mala. Logo estavam ao caminho da casinha do outro lado da cidade. Parecia ser um simples distrito de artesãos devido a várias lojas fechadas ao redor. As luzes da meia-noite também os espreitavam. Então eles eram mais cuidadosos, pois as criaturas das trevas enlouquecem nessa época. Sir Roland foi mantido na frente enquanto o homem batia nas portas da casa e falava com o dono da casa. Logo, o homem, com o rosto cansado, olhou para Sylvester e para os demais com esperança. Era visível em seu rosto o quão perturbado e frustrado ele estava. Qualquer um mudaria de vida para pior tão repentinamente. Por favor, ajudem-nos, sacerdotes. Sylvester assentiu e entrou na casa. À primeira vista,
Ele notou pura destruição em todos os lugares. As mesas, as cadeiras, as peças de exibição se despedaçaram. Duas crianças, provavelmente com 10 ou 12 anos, estavam limpando com os olhos cheios de lágrimas. Em nenhum momento, Sylvester, com a permissão do marido, amarrou a mulher no chão com ganchos que Felix colocou com magia elemental da terra. Não faça isso, por favor. A mulher chorou, implorando ao marido. Sylvester também amarrou a boca dela com um pano. Não se preocupe. Não dói. Apenas feche os olhos e sentirá um calor reconfortante. Logo, eles terminaram o ritual, hipnotizando as crianças e o marido da mulher com sua luz e halo. Mas, o resultado foi o mesmo. Não havia demônio nela. No entanto, surpreendentemente, ela parecia estar mais calma agora e até agradeceu a Sylvester. Eu me sinto tão relaxado, mas Sylvester sabia que era temporário devido à magia da luz. Então ele encarou o marido da mulher. Vamos sentar e conversar. Quero saber todos os sintomas que você notou em sua esposa. Em nenhum momento, o homem revelou tudo desde a primeira coisa que notou. Ela tenta ficar isolada, fica irritada, esquece coisas, vê coisas que não existem, fica com medo de coisas aleatórias e às vezes gagueja demais, e às vezes até esquece quem ela é. Sylvester esfregou as têmporas de frustração porque o que ele estava imaginando era impossível. Como pode acontecer com tantos ao mesmo tempo? É impossível. Twitch Pop capítulo 104. Para garantir que estava certo, ele tentou fazer um teste com a mulher. Primeiro, ele a colocou na frente dele, cara a cara, e fez algumas perguntas. Não diga nada além da resposta. Nome: Gina, padre. Não há necessidade de se dirigir a mim, apenas responda a pergunta. Diga-me o nome de seus filhos. Ela respondeu, com as sobrancelhas franzidas por uma fração de segundo. Bem, Renise Grant. Sylvester continuou. Onde você mora? Na cidade da Esfinge. Qual é o nome da fé que todos nós seguimos? Oxe. Assim que Sylvester fez essa pergunta, o marido de Gina e Ciroland exalou tanta raiva e ódio que Sylvester sentiu que eles atacariam a qualquer momento. Em um instante, Sylvester sentiu o cabelo de sua nuca se arrepiar quando uma perigosa possibilidade surgiu em sua mente. E eles são seguidores da seita Antilus? Isso certamente era uma coisa assustadora de se imaginar, porque isso significaria que ele era contra toda a aldeia. Deixe-me perguntar outra coisa então. Você pode me dizer o que você comeu no almoço ou café da manhã hoje? Hoje? Eu comi alguma coisa. Não me lembro. Quem é você? Sylvester não reagiu muito. Eu sou o padre do mosteiro. Agora, preciso que você faça uma coisa. Padre Felix. Felix veio rapidamente e colocou uma pequena garrafa de vidro no chão na frente de Gina. A peculiaridade da garrafa era que sua boca era minúscula, com menos de 1 polegada de diâmetro. Então, Felix pegou pequenas bolinhas feitas de pedra e as colocou perto da garrafa. Eu preciso que você coloque essas bolinhas na garrafa, uma por uma, Sylvester a instruiu. Gina estava confusa sobre por que ela estava sendo convidada a fazer tudo isso, tendo esquecido tudo o que aconteceu recentemente por algum motivo. Mas vendo seu marido acenar em aprovação, ela o fez. No entanto, todos suspiraram quando viam Gina lentamente pegando uma bola de gude com as mãos trêmulas. Então ela tentou colocá-lo na garrafa, mas suas mãos tremiam toda vez e ela sentia falta. Hugo, por que não posso fazer algo tão simples? Ela começou a ficar agitada. Sylvester observou atentamente o tempo todo. Aos poucos se formava em sua mente uma teoria que poderia ser verdadeira, por mais absurda que pareça. Eu acho que é o suficiente. Você deveria ir descansar um pouco. Ele tirou a garrafa e as bolinhas antes que a frustração dela desencadeasse outro evento. Ele se levantou e saiu. Sua esposa não está possuída. Ela está doente. Mas antes de tentar curá-la, precisarem fazer os mesmos testes em outras pessoas. Aconselho que deixe sua esposa descansar tanto quanto possível e não a deixe passar por nenhum estresse. Ciroland seguiu Sylvester para fora,
mas sentiu a tensão no ar de maneira diferente. Existe alguma cura para o que você está chamando de doença? Sylvester assentiu e depois balançou a cabeça. Em primeiro lugar, a magia de luz não tem efeito sobre ela. Isso significa que eles não estão possuídos. E quanto ao tratamento, terei que tentar algumas coisas e espero que funcione. Agora, preciso que você me leve para os outros doentes que você mencionou, não importa em que estágio eles estejam. Porque Gina mencionou um terceiro filho. Não há ninguém chamado Grant. Ciro Lang questionou enquanto Ciro Loren, Gabriel e Felix ouviam, pois sabiam que Sylvester era melhor em tais situações do que qualquer outra. Silvestre deu de ombros. Como eu poderia saber disso, senhor? Mas, algo pode nos responder. Ela já sofreu algum tipo de trauma relacionado à gravidez? Nos últimos 15 anos ou mais? Ciro Lang não fez nenhuma careta estranha, mas o cheiro de ansiedade era inconfundível, ainda mais quando ele falou. Isso. Talvez tenha algo a ver com o saque da esfinge há 15 anos. Sylvester parou e olhou para trás. Você pode elaborar? Os canibais do deserto atacaram. Perdemos em uma batalha prolongada. Eles saquearam tudo, estupraram, comeram bebês e mataram à vontade até a libertação pela chegada do próprio rei Gland, 3 dias depois. Não sei muito sobre Gina, mas talvez ela tenha sido uma das infelizes. Provavelmente teve um parto mal sucedido. Eu entendo. Não há necessidade de dizer mais nada. Sylvester seguiu silenciosamente o homem até a casa da próxima pessoa. Embora sua mente não conseguisse parar de pensar na menção do saque, e no final, ele não conseguiu conectar tudo ao que aconteceu anos atrás. Ainda assim, ele manteve suas descobertas para si mesmo, pois havia muito para ver primeiro. Eles passaram a noite inteira indo a algumas outras casas e verificando os pacientes. Sylvester disse a Gabriel para começar a registrar cada nome, idade e sintomas. Ao mesmo tempo, tentava perguntar-lhes sutilmente se haviam sofrido algo vil durante o saque. Então, quando o primeiro raio do sol da manhã começou a cair, eles saíram da cidade para ver os pequenos galpões espalhados ao redor da Desert Road. Na maioria das vezes, a maioria das pessoas já estava meio morta devido às condições desumanas. Alguns mal sobreviveram e conseguiram se mover. Apenas uma minoria ainda podia falar. Receio que você tenha feito mais mal do que bem a essas pessoas, mantendo-as aqui. Ele murmurou e deu a volta para ver se alguém poderia ser salvo. Padre. Aqui. Minha mãe. Só então, eles encontraram Shani mais uma vez, provavelmente tendo escapado seguindo Sylvester. O menino, afinal, esperava desesperadamente que Sylvester fosse naquela direção. Mostrando alguma piedade humana, ele concordou em ir verificar sua condição. O galpão da mãe de Shani ficava perto dos portões da cidade, já que ela costumava ser uma mulher de boa posição antes, e eles tinham pena de seu filho. Sylvester se aproximou dela para olhar de perto. Sua pele havia secado devido à desidratação. Ela também estava desarrumada e seu cabelo estava remendado em alguns lugares, provavelmente em automutilação. Seu rosto tinha marcas de lágrimas escorrendo, enquanto seus olhos pareciam avermelhados. De relance, pode-se notar como Shani era um jovem bonito. Urá! Mãe! Ele está aqui para ajudar. Shani chorou enquanto esfregava as mãos nervosamente à distância. Ela rosnou para ele de repente. Mas Sylvester, sem medo, segurou o rosto dela com a palma da mão direita e deixou o calor da luz e do solário fluir por seu corpo. Não me tema, você nunca mais apodrecerá. Aqui. Mate-me. Ela, chocando a todos, pronunciou algumas palavras em voz baixa e rouca. Sylvester olhou para o rosto dela e viu grande dor mental e ódio, provavelmente por ela mesma. As emoções não eram de alguém louco, e ele percebeu que ela estava fingindo sua raiva. Eu não quero machucar meu bebê. Mas... Sylvester olhou para Shani e chamou o menino para perto. Shani, ela machucou você? Shani tentou roubar o olhar deles e olhou para baixo nervosamente. E ela? Mamãe não queria me machucar. Eu cometi um erro, então ela ficou brava.
Eu não vou quebrar nada, mamãe. Por favor, volte para casa. MC Roland e acrescentou seu lado da história. Nós aprendemos por tentar matar Shani. Ela teria feito isso se não tivéssemos chegado a tempo. Não. Ela não teria. Mamãe me ama muito. Ela até me fez leite de coco. Shani argumentou. Sylvester ergueu a mão e fez sinal para que todos se calassem. Ele se dirigiu diretamente à mulher. Esclareça esse mal-entendido então. Diga-me, qual é o problema? Por que você deseja morrer? Ela gritou em resposta. Estou ficando louco, sacerdote. Há sede de sangue em minha mente. Eu realmente teria matado Shani naquela noite. Algo está acontecendo comigo. Não sei. Muitas vezes não estou no controle, e quando volto para meus sentidos, não me lembro do que fiz antes. Eu amo Shani. Por favor, salve-o de minhas mãos. Você sofreu algum trauma durante o saque da esfinge? Sylvester questionou diretamente. Ela olhou para os olhos dourados de Sylvester e quase amaldiçoou de raiva. Seus mestiços. Impostores. Fugiram quando sofremos. Por 3 dias eles me prenderam. Por 3 dias eles chegam. Não surge mais o nome da cidade. Sacerdotes, o que desejam fazer agora? Cirolan entrou em erupção. Sylvester já sabia o que havia de errado com essas pessoas, mas não tinha ideia de como poderia curá-las, pois a doença era incurável em sua maior parte, mesmo em seu antigo mundo. Mas ele poderia tentar porque, se não o fizer, um dia toda a população adulta da cidade poderá morrer. Quantos quartos temos no mosteiro? Silvestre questionou. Para isso, o arcipreste de pé na parte de trás falou silenciosamente. 8 quartos, padre. Bom, Gabriel, dê a eles a lista de nomes. Quero que todas essas pessoas sejam transferidas para o mosteiro para que possam ser curadas. Quanto aos outros, todos vocês não deixaram nada para ser curado. Dê-lhes uma morte fácil, dando-lhes um veneno adormecido. Cirolan os deteve, no entanto. Sem a permissão do chefe, nada se mudará para a cidade. Sylvester olhou para o homem, quase tão alto quanto ele, e olhou em seus olhos. Olhe em volta, há centenas de galpões. A maioria ocupada por mortos ou quase mortos. Você fez isso, Ciroland. Você os matou. E agora quer deixar estes morrerem também? Zombando, Ciroland cruzou os braços e olhou de volta. Por que você se importa tanto com o que acontece aqui? Sem perder um segundo, Sylvester respondeu. Nada, mas não sou um homem incompetente, então levo o meu trabalho a sério. Fui enviado aqui para consertar essa bagunça, e é isso que estou fazendo. Houve uma espécie de impasse não verbal. Sir Doloren até colocou a mão no punho da espada, assim como Felix, em preparação para qualquer hostilidade. Mas, Cirolan apenas suspirou e recuou. Se importa em explicar que doença as pessoas desta cidade têm? Sylvester notou todos os olhos nele, até mesmo a mãe de Shani. Então ele não manteve o assunto em segredo. Chamei esta doença de esquizofrenia, que significa mentes divididas. É uma doença mental causada por um desequilíbrio químico no cérebro. Eventos de vida extremamente estressantes, trauma, abuso ou negligência também podem desencadear isso. Tanto quanto você percebeu, essa loucura só está consumindo aqueles que sofreram muito durante o saque. Então por que aumentou tanto agora? O que aconteceu? Arcipreste Oliver questionou. Sylvester não sabia disso, infelizmente. A cidade está enfrentando muitas dificuldades hoje em dia. Há algo triste ou estressante acontecendo por aí? Porque essa condição se desenvolver tão rapidamente é realmente um sinal preocupante. Não enfrentamos nenhuma escassez de alimentos e, por muito tempo, criamos um mercado interno e uma indústria autossuficientes. Poderia ser o A? As montanhas secas ao sul da cidade foram preenchidas com um estranho miasma nebuloso e tóxico nos últimos 5 anos. Anos, então essa coisa esquizo. Que você diz pode ser devido a isso? Cirolan perguntou. Sylvester silenciosamente tentou se lembrar da geografia da área nos mapas que tinha visto. HMM,
Não há outro pequeno vilarejo ao sul daquelas montanhas. Aconteceu alguma coisa naquelas montanhas no passado? Alguma mineração ou batalha? Ele questionou. Instantaneamente, com orgulho, Sir Roland respondeu. Lá. 15 anos atrás, quando o rei Gulan libertou a cidade, ele empurrou os canibais do deserto para as montanhas. As mesmas montanhas que o poderoso rei transformou em um cemitério daqueles animais doentes. Sylvester, como se estivesse irritado e cansado, esfregou o rosto com as duas mãos e trocou um olhar com Sir Doloren. Mesmo palpite. Sir Doloren assentiu. Faz sentido. Espero que não seja uma caverna desta vez, Bloodlings Bloodling. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.